Isso aqui deixa eu profundamente agradável. A esposa tá aqui do lado aqui ou não? Não, olha a vassoura na mão. A vassoura na mão, tá certo? Cortar o galho errado já toma a vassoura. Olha, melhor ficar quieto agora. Deixa guardar a vassoura melhor. Eu sou conhecido como São Mário, tá certo? Tá, então você é o primeiro Santo Mário no céu, tá? Eu sou bonzinho, tá certo? Essas cambadas são tudo ruim, mas eu sou bonzinho. Isso aqui vamos falar assim, essa planta aqui, ó, é azedinha ou uvaia. Tá certo? Eu não sei nem o nome dela. É uma mirtácea, tá? Uvaia, tá certo? Orvalha, tá? Tem o nome popular, tá certo? Então, ela com irrigação, ela produz o ano todo. Riquíssima em vitamina C, ácido ascórbico, tem pectina, tá certo? É uma excelente base para fazer geleias. Nasce com bicho já? É uma excelente base para fazer geleias. Ela é muito atrativa de mosca das frutas, tá certo? A mosca das frutas adora ela, tá certo? Muito bem. Mas no sistema natural, a mosca das frutas, o que é? Ela é proteína. E eu não tenho proteína na uvaia. Então, se eu fizer uma geleia com a mosca das frutas, é melhor do que se não tivesse a mosca das frutas, se eu pensar para o outro lado. Tá certo? Porque já que eu vou triturar tudo mesmo, tá certo? E a uvaia é o seguinte, eu vou falar, ela tem uma acidez pronunciada, então ela pode ser usada diretamente como tempero. Se, por exemplo, você joga em cima da salada. Você aperta ela em cima da salada, tá certo? E ela, a geleia dela, como tem uma acidez já muito boa, que eu pegar dela dá 3,5, ela em iogurte, ela dá um equilíbrio tão grande. Ah, igual cambuci também. E ela aumenta a conservação de iogurte. Pra fazer cachaça também. Tá certo? Então, aí é o seguinte, isso você que tá falando, tá certo? Eu vou falar assim. Então, ele é excelente para fazer o que a gente chama de fermentado, tá? O falso vinho, porque vinho é feito de uva. Mas se eu fizer um vinho dela, tá certo? Com ela, tá certo? Eu só preciso levar um pouco de brix, adicionar um pouco de sacarose, tá certo? Dá um vinho excelente, tá certo? É uma planta pouco conhecida, tá certo? E aqui ela tá com um buraquinho, aqui já foi a saída do bichinho, tá certo? Então, a entrada, então esse buraquinho aqui, ele já habitou aqui. Então, é tão bom que a boca das frutas é o favorito delas. Mas é uma planta muito pouco explorada, então ela seria excelente. Então, eu preciso fazer poda dela, só para me manter a altura dela, que é uma planta adulta, eu só vou tirar a parte superior dela, o galho mais alto. Então, eu vejo o galho mais alto aqui, já foi até podado, tá certo? Mas eu não posso fazer esse tipo de poda. Eu tenho que chegar ao galho mais alto, aonde que ele... Esse galho aqui, ó. Aonde que ele... vamos falar, a congruência dele com a parte imensa, eu vou fazer a poda aqui. Tá certo? Como é que eu faço agora a poda desse galho aqui para aumentar o sol dentro dela, a insolação dentro dela, tá certo? Pode cortar isso aí? Pode. Não estou fazendo. Não sei. Tá certo? Então o que nós vamos fazer é o seguinte: a gente dá um pique aqui embaixo, ó, para não lascar, tá certo? E agora, simplesmente entra. Muito bem. Você abriu a copa dela. Abrir a copa dela. Então, isso vai favorecer, então, em cima dela, tá um crescimento de líquens, essa parte, musgos, vamos falar assim, esses, vamos falar assim, indivíduos aí, né, que são os líquens e os fungos, tá? Porque isso não pertence ao reino vegetal. O líquen é uma associação de alga com fungo, tá certo? Ele atrapalha a questão de lenticela, que é uma abertura que ajuda a planta a respirar, que está no caule, e ela favorece como proteção de ácaros, tá certo? Trípes, então ele fica escondido. Então depois ele vai e faz o controle da planta. Então, esse controle aí é falta de sol. Então o que eu tenho que fazer? Só pelo fato de eu fazer uma abertura dela, então ensolarar no meio da planta, eu já consigo fazer isso. Então o que é? Quando fechar isso aqui, daqui a 3 meses, você vai lá e corta outro galho. Você sempre vai abrindo
tá certo? Para entrar sol dentro dela. É da família Myrtácea, não preciso de poda para produzir, tá certo? Eu só preciso para o equilíbrio dela, tá? Eu melhorar a questão de o sol entrar dentro da planta. Limitar a altura para colher. E evitar a altura para colher, tá certo? E aí Então, tem que limpar isso aí, tem que escovar isso aí, não? não vai escovar. Então, se eu colocar aqui a cauda bordaleza sulfocáustica, limpa isso aqui. Limpa? Limpa, tá certo? Será que esse produto aí, só estou esperando acabar as flores? Isso, então acaba com o produto. Então, é uma planta muito ornamental, excelente para se fazer árvore de Natal, vai-se muito bem em vasos, é uma planta brasileira, tá certo? Então, nós precisamos com a mania de fazer pinheiro na árvore de Natal, né? Então seria... Se tirar uma estaquinha aí e colocar no lado ela... Não, o enraizamento aqui a gente faz alporquia, tá certo? E é um sistema de enraizamento aqui, ó, que dá para fazer com ela, mas não é só a estaquinha no sol, não é só, não, tá certo? Então é o seguinte, eu posso fazer um alporque dela, tá, antes de cortar, tá certo? Então eu faço essa estrutura aqui de baixo, que é o anelamento dos vasos, tá certo? Eu ponho o alporque aqui, ele vai acontecer enraizamento e depois eu corto ela. Então, da mesma família da goiabeira, né? Então e da jabuticabeira. Facilita. Então fala assim, então, antes, se eu quiser fazer isso aqui, e depois, então vamos lá. Essa planta ornamental, se ela não fosse cortada em cima, por exemplo, eu falo assim, isso aqui que não pode acontecer. Toda poda tem que cortar onde? Rente aonde ela bifurca. E sem puxar. Né? E sem puxar. Então eu falo assim, então o que é? Do jeito que eu fiz aqui agora, tá? Eu não posso cortar no meio, porque isso aqui, ó, pode favorecer doença que vai penetrando. Então o que é? Essa rachadura entra. Então eu teria que cortar aqui, entendeu? O que eu faço, ó? Então uma planta dessa, se você enraizar, é altamente compensador. Porque isso pode entrar como renda extra. Além de você beneficiar a planta mãe, tá certo? Essa planta pode tornar ornamental. Ela também vai muito bem em vaso. E para abelha, para quem é apicultor, é fantástico. Não, é fantástico. Então ela fala assim, é uma planta que eu só tenho elogios para ela. Eu já falei todas, é uma planta muito bonita. Então eu falo assim, bonita, num fruto altamente, que tem potencial muito alto. E outra coisa, a semente dela, tá certo? Como a semente da Nespra, ele faz um licor, tá certo? Eu não vou falar das marcas comerciais que ele tem, tá certo? Mas é um licor muito bom, tá certo? Principalmente em quem trabalha na questão de confeitaria, tá certo? Para fazer bolo, essa coisa. Então é muito fácil. Você vai pegar um vidro, um recipiente de vidro, tá? Tipo uma garrafa, tá certo? Você vai colocar nela 1/3 de semente, vai dividir em 3 partes, coloca 1/3 de semente, de açúcar. Em cima do açúcar, sacarose, você coloca, pode usar açúcar mascavo, tá? Pode usar açúcar cristal ou refinado, de preferência mascavo. 1/3 de açúcar, em cima dele 1/3 de sementes. E você completa, tá? Com volume até a garrafa, com vodka, cachaça ou álcool de cereal. Muito bem tampado, deixa no escuro por 90 dias, tá certo? Agitando pelo menos uma vez por semana e sempre mantendo no escuro. Depois de 90 dias você faz uma filtragem, você vai ter uma surpresa com o licor que vocês vão ter. Tá certo? Das sementes. Da semente. Da semente. A polpa você já utilizou da semente. Então, aí eu te dei o uso completo dela. Tá certo? Ornamental, a questão do equilíbrio, da questão de ser uma planta altamente melífera, tá certo? Muito pólen, tá certo? E, então eu só dei vantagem, tá certo? E é nativa aqui, da nossa região. Da Nespera também. Tá certo? Da Nespera você faz. Da mesa também. Então isso aqui, eu falei, só eu coloquei a qualidade. Então é uma planta muito bonita. Essa é cabeludinha ou vai? Isso aqui é o vaia. Tá? A cabeludinha também dá para fazer. A cabeludinha também é a mesma coisa, a cabeludinha também é fantástica. E esse tuco aqui? Tem que tirar fora. Todas essas pontas aqui não podem ficar. Tudo mal podado. Tudo mal podado. Então é sempre da bifurcação. E os filhotes que estão nascendo lá? Os filhotes que estão nascendo, tá, numa planta comercial, não tem, eu vou falar assim, ó, a gente elimina eles, tá certo? Por quê? Porque aqui ele ficou, a configuração dele ele foi mal formado, né? Então ficou o que era? Era para ter um fuste, tá certo? Então o que eu vou fazer assim? Ela estava numa forma bem circular, uma bola, tá certo? Eu não tinha gramado, desde o solo até em cima, ela ia formar uma bola aí de cultivo, tá certo? Ia estar muito bonita, tá certo? Então falar, tá aqui tá certo, é ornamental, uma planta altamente ornamental.
tá certo? Então, ela pode ser plantada no vaso e se você fizer a irrigação dela, tá certo? Oferta irrigação, uma irrigação com humus, ela vai produzir o ano todo. Tá certo? Então, E o bicho? Como é que faz pro bicho? o bicho, a gente faz o ensacamento ou a gente usa a armadilha. É. E sacar cada um desses aí? Sacar cada um desses aqui. E tem que sacar novinho assim, né? Hein? A armadilha é uma garrafa com sucos atrativos dela mesmo. Você coloca, você pega e tem que coletar todos os frutos do chão. Isso nós vamos discutir no nosso próximo bloco, que é o controle alternativo de pragas e doenças. Então, aí nós vamos fazer como que faz o Pode controle. pintar de azul e passar aqui. Não, isso não funciona. Aí isso funciona, é um próprio suco. É, isso é o próximo curso. Tá? É uma garrafa, a gente usa a garrafa com suco atrativo, tá certo? E com vinagre para atrair, tá certo? Mas isso aí nós vamos conversar no próximo bloco. curso, então já estamos nesse aqui nessa plantinha que vai morrer. E essa praga aqui que nós faz com a... Isso aí é uma pteridófita. mata qualquer planta. Não, ela é epífita, não tem nada a ver, só está em cima dela, só está morando em cima dela. Ela não penetra, é uma samambaia isso aí. E bromélia e samambaia não é praga. Não é pelo amor de praga, Deus. isso aí não tem nada a ver, tá? Pode, isso aí não tem nada a ver. Orquídea também não é praga, Não é nada, nada disso, aí ele só está morando em cima, por causa da umidade. Vem pá, mas por causa da Não, não estética mata, mesmo. não faz nada. Tá derrubando até o jacarandá lá em casa. Não, isso aí é o seguinte, por que ele está fazendo isso? Porque está muito úmido o ambiente, eu tenho que deixar o quê? Eu tenho que sombrear mais. Então não mata, se eu sombrear mais, esse produto aí detesta sol. Ele só quer umidade e falta de sol. Então o que eu tenho que fazer? Por que essas árvores de São Paulo estão É que caindo? não, Essa planta aí. não, Não não tem que pode fazer. confundir com a mata-pau e Não é árvore mata de pau, passarinho, não é falar. outra coisa. Isso é uma Não, pteridófita. É passarinho, cara. Então isso aqui, ela só está no ambiente, por excesso de umidade e falta de sol. Se eu ensolarar isso aí, se eu abrir a planta, bater sol lá dentro, já elimina. Que eu acabei de fazer isso aí, ó. Tá certo? Então eu não preciso de poda para produzir. Eu preciso de uma poda para bater sol, para fazer uma ensolarização dentro dela, para evitar as outras coisas. Só isso aí. Porque a Tá. planta só vive com sol, né? Com sol, tá certo? Então, e essa não, essa vai de sombra. Tá certo? Muito bem. E agora é o seguinte. Então, o que eu vou fazer com esse material? Compostagem, tá certo? Isso vai para compostagem. O que eu vou fazer com o coquinho? Compostagem. Tá certo? Então vamos lá. O coquinho na compostagem, a semente dele, ele vai demorar para degradar. Então ele vai degradar no terceiro ciclo. Então, quando eu expliquei para vocês cedo da compostagem, toda essa semente vai ficar lá. Então, não sei, então você vai jogar. Então você vai fazer um sistema quando você vai jogar para as minhocas, tá certo? Ele vai decompor. Então eu preciso de 3 ciclos de compostagem para fazer isso aí. Mesma coisa que o osso. Então se eu usar o frango, a galinha lá na compostagem, eu preciso de 2 ciclos para decompor os ossos dela. Daí o que você faz? Você peneira, volta de novo na segunda compostagem. Tá certo? Então na primeira vez não vai pegar, vai na segunda pega tudo, tá certo? Então a relação carbono. Esse caule aqui, ó, tem uma relação carbono de mais de 1000 para 1 e a folha é 60 para 1. Então o efeito a decomposição desse ramo aqui é muito demorado, então demora quase 1 ano e meio, 2 anos para decompor. É diferente. Mas ir na compostagem, fica o estoque lá e ela ajuda ele a fazer a aeração da próxima compostagem. Deixa eu ver. Não, é a mesma coisa que a pitanga. É a mesma coisa que a pitanga. Tá certo? Então a uvaia, aqui a questão é de umidade só, é só abrir ela, tá certo? Muito bem? Vamos ao próximo.